Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre a música romântica e a idade da música moderna. Vamos lá comigo. Gente, o romantismo é um período na história da arte que ele compreende tanto as artes visuais, teatro, além da música propriamente dita. A gente tem que compreender que foi uma época muito conturbada, uma época regida por revoluções. Ali no século XVIII, finalzinho do século XVIII, acontece a chamada Revolução Francesa, que foi liderada por revolucionários franceses contra as monarquias absolutistas, contra reis e rainhas que mandavam em tudo. E isso aconteceu de maneira extremamente severa e modificou muito o cenário artístico, movimentou muito. Isso influenciou o surgimento do romantismo, como vocês podem ver nessas duas obras. Aqui na obra esquerda de Eugène Delacroix, você tem a glorificação da Revolução. E na obra direita de Francisco de Goya, o artista espanhol, você tem o outro lado, o que mostra o terror causado pela Revolução, com compatriotas espanhóis sendo assassinados pelos revolucionários, porque eles eram contra esse tipo de revolução. Então, duas óticas sobre o mesmo evento histórico, ok? Então, assim, a música, ela reflete dessa maneira. As orquestras duplicam de tamanho, a arte, de modo geral, tenta se desligar do passado. Durante o romantismo se tornam frequentes as representações vocais, como, por exemplo, os lieds. Então, as pessoas começam a cantar junto com as músicas orquestradas, o que era algo incomum para a época. Tá? E a gente tem como os principais nomes de compositores românticos Ludwig van Beethoven, ou Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Frédéric Chopin, Robert Schumann, Piotr Tchaikovsky e Johannes Brahms, ok? Então eu trouxe aqui uma representação em retrato de dois deles, Schubert e Beethoven. Beethoven é o Beethoven, em português brasileiro, ele é um dos maiores compositores de toda a história. E o que marcou muito a sua história de vida foi que aos 26 anos ele começa a adquirir uma surdez. E por conta da medicina, que não era avançada naquela época, ele se tornou quase plenamente surdo. Mas é aos 40 anos de idade, com todo esse problema, essa comorbidade na sua vida, que ele compõe as principais obras, como, por exemplo, a grandiosa Nona Sinfonia. Quase plenamente surdo, ele compõe uma das maiores músicas eruditas de todos os tempos, o que é simplesmente genial. Então, toda essa carga sentimental é transbordada, por isso o romantismo é um sentimentalismo exacerbado através da música, ok? E quando a gente diz na música moderna, a gente está falando de uma quebra. São novas gerações de artistas, tanto os visuais como músicos, da parte cênica, da dança, enfim. São artistas que tentam romper com o passado. Então eles têm como parâmetro o romantismo. Mas o romantismo, até o mesmo romantismo que quebrou com algumas coisas, ele tem algumas regras de como se fazer arte. A pintura deve ser desse jeito, a música deve ser desse jeito, seguir alguns padrões. E esses novos jovens artistas, músicos, atores, pintores, eles tentam quebrar com essas regras. São chamados até de antirromânticos por essa motivação de quebrar com essas regras, ok? E eu tenho como exemplo para vocês nesse vídeo o expressionismo. Então, a música expressionista caracteriza-se pela emotividade intensa, dissonância extrema, melodias ásperas e angulosas. Então você tem os sentimentos mais profundos sendo externizados em formato de música. Melancolia, tristeza, solidão. Você escuta e parece que aquilo te inunda. É algo extremamente fantástico de analisar, ok? E como principais compositores expressionistas, eu trago para vocês Alban Berg, Arnold Schoenberg, que foi o professor de Alban, e Anton Webern. Ambos eles trabalham essa questão do sentimentalismo extremo. Se no romantismo a gente já tinha o sentimentalismo, aqui você tem mais, elevado à 10ª potência, quebrando com todos os padrões que já existiram. Então, o início do século XX ele é caracterizado por essa medida, ok? Nesse vídeo, nós falamos sobre a música romântica e também sobre a música expressionista na Idade Moderna. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Tchau!